Em Atos 2, ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? A festa de Shavuot, de Pentecoste, trouxe para nós uma mensagem muito poderosa, trouxe para nós uma mensagem extraordinária. O dia que Deus deu a lei, a palavra, para Moisés no Monte Sinai, e o dia que Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, aqui em Atos 2, nós lemos. O povo judeu sempre celebrou essa festividade e celebra até os dias de hoje, porque é um mandamento de Deus. É um mandamento em que seja celebrada a festa do Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. E havia alguns rituais para como deveria ser celebrado o Pentecoste. Havia alguns trechos da Bíblia que deveria ser lido, que deveria ser lembrado. Em cada festividade de Pentecostes havia alguns textos específicos para leitura e para estudo. Se chama Haftarah, esses textos que devem ser estudados na festa de Pentecostes. Acredita-se que esses textos foram separados na época da guerra de Macabeus, após Antíoco Epifânio profanar o templo, quando eles restauraram a adoração no templo em Jerusalém, antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus, foi instituído essa Haftarah. Ali eles estudavam o período de Deuteronômio, o período onde Deus deu a lei para Moisés, a palavra para Moisés, mas também eles estudavam o livro de Ruth. O livro de Ruth deveria ser estudado. E era celebrado na época de Jesus em 3 dias. A festa de Pentecostes durava 3 dias. 3 dias de estudo, 3 dias de festa. Ruth, o livro de Ruth é interessante porque fala do pão, fala de Belém. Quando a cidade de Belém, aonde Ruth morava, Belém é a junção de 2 palavras, Beit, casa, e Lehem, pão. Belém é Beit Lehem, casa do pão. Quando houve fome, quando faltou pão na casa do pão, Ruth saiu, foi para uma outra região, mas quando todo o povo ouviu e retornou pão na casa, todo o povo retornou, inclusive Ruth retornou para Belém. Isso aponta para Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Eles estudavam também no segundo dia de festa, o primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel, onde Ezequiel tem uma visão da glória do trono de Deus, tem uma visão da majestade, da grandeza dos anjos que estão ao redor do trono de Deus. Só que a visão de Ezequiel começa com um som de um vento impetuoso, exatamente como em Atos 2 foi descrito, que eles ouviram
vi do céu um som de um vento impetuoso. No terceiro e último dia da festa de Pentecostes, os discípulos estavam assentados, muito provavelmente estudando, lendo, meditando na Haftarah, pois isso era um ritual judaico da época, era uma maneira deles celebrarem o Pentecostes. Todos estavam no cenáculo reunidos, sentados. Quando a palavra de Deus diz que os discípulos estavam sentados, é bem provável que eles estavam ouvindo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. Então eles, no terceiro dia, eles estudavam Abacuque capítulo 3, do versículo 17 em diante, aonde diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. E deve ter sido um momento dos discípulos extraordinário. Eles estavam num momento sem o pastor deles. O Messias havia ido embora. O Messias havia morrido, mas já fazia alguns dias que ele tinha subido aos céus. Eles não sabiam o que fazer, que direção tomar. Não sabiam o que deveriam fazer agora sem o Mestre, sem o Messias, sem Jesus. O que fazer sem Jesus? Jesus não estava mais entre eles. O grande rabino, o mestre, não estava ali para ensinar as Escrituras. Eles estavam lendo a palavra, lendo a Bíblia, lendo a Haftarah. Mas havia um homem que possuía a palavra da vida, já não estava mais entre eles. Havia o Cordeiro que tira o pecado do mundo, já não estava mais entre eles. Provavelmente havia uma grande tristeza, uma grande indagação sobre o que iria acontecer. Em muitos momentos da nossa vida, nos sentimos assim, sem saber que passo devemos dar, sem ter uma direção, sem saber que rumo tomar, sem saber qual é a vontade do Senhor, sem saber o que devemos fazer de agora em diante. E nos sentimos sem um mestre, sem um pastor para nos direcionar, sem um rabino, sem o rabi, o grande rabi, o Gadol, o Yeshua, sem saber qual direção nós devemos seguir. Então eles leram aqui Abacuque, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que a ovelha não esteja mais no aprisco, todavia eu me alegrarei, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele é o Deus da minha fortaleza, e Ele vai dar ligeireza aos meus passos, como das corças. Ele me faz andar nas alturas. E eu creio que nesse momento em que eles estavam meditando nessa passagem, eles ouviram um som de um vento impetuoso e vindo Consolador sobre eles, o Espírito Santo sendo derramado sobre os quase 120 discípulos que estavam reunidos, todos reunidos. De repente eles foram cheios do Espírito Santo,
cheios da presença de Deus, cheios da glória, como um fogo vindo sobre eles. O fogo desceu no Monte Sinai, um som desceu no Monte Sinai, no momento em que a palavra foi dada para Moisés. Só que lá no Monte Sinai, no deserto, o povo não quis ouvir a voz de Deus, não quis ouvir a Deus. Só que agora em Atos capítulo 2, um som desceu novamente, a palavra estava novamente sendo derramada, o Espírito estava ali e foi vista como línguas de fogo sobre cada um deles. E neste momento eles todos quiseram ouvir a voz, quiseram a presença, quiseram o fogo, desejaram a presença, a promessa ser cumprida do Consolador, do Espírito Santo, enchendo a cada um deles. Então eles foram tomados por aquele poder, tomados pelaquela presença. Mesmo sem ter o próprio Jesus em pessoa ali, eles não estavam mais sozinhos, estavam com a presença do Espírito Santo, guiando, dando direção, guiando os passos, dando direção sobre o que fazer, dando autoridade, dando poder sobre cada um deles. E nessa manhã o meu clamor é que esse mesmo Espírito Santo lhe dê direção, lhe dê autoridade, lhe dê poder, lhe dê uma graça e te encha com esse mesmo Espírito Santo, te dê uma autoridade extraordinária e que línguas como de fogo sejam sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, que um novo idioma lhe seja dado, que você comece a ter algo sobrenatural de Deus na sua vida, uma nova língua, língua dos anjos, línguas de fogo, línguas de autoridade, línguas que quebram correntes, que desfazem laços, que quebram limites, língua que quebram a timidez, que quebram tudo aquilo que te aprisiona. Barreiras nessa manhã sejam quebradas pelo nome do glorioso Jesus, pelo nome do glorioso Yeshua, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Rabino, que subiu aos céus e cumpriu essa promessa de enviar o Espírito Santo sobre nós quando nós nos reunimos para meditar nas Escrituras. Que momentos de indecisão, de falta de direção, momentos de não sabermos o que fazer, esses momentos que vêm, momentos em que nós não sentimos a presença deles sobre nossa vida nos guiando, que nós possamos lembrar de Abacuque, ainda que tudo pareça dar errado, ainda que os nossos olhos não contemplem, ainda que os nossos olhos não contemplem as maravilhas de Deus, ainda assim, se nós nos alegrarmos no Senhor, buscar a Ele com alegria, com graça, exultando no Deus da nossa salvação, crendo que Ele vai cumprir cada promessa, derramando sobre nós esse fogo, essa palavra sobre a nossa vida. Meu clamor nessa manhã, novamente eu digo, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio como os discípulos foram em Atos 2, seja cheio da glória, da presença desse Espírito, dessa promessa,
Nessa manhã, não vamos sair daqui sem um direcionamento de Deus. Pedro tomou a frente e começou a falar em outras línguas, anunciando as grandezas do reino, as grandezas de Deus, as maravilhas da palavra. E ali foi dada a direção a todos os 120 que estavam em poucos momentos antes perdidos. Agora eles estavam cheios com uma autoridade, com uma força sobrenatural, que nenhuma porta do inferno seria mais capaz de resistir a essa igreja poderosa, carregando o fogo do Espírito, o fogo da presença, o fogo, essa chama que queima e que arde em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, que nessa manhã você seja direcionado por Deus. Que nessa manhã você não olhe para as coisas terrenas, porque os nossos olhos conseguem enxergar. Que você consiga olhar com olhos espirituais para as promessas, para a palavra, para o que o Espírito Santo tem sobre a tua vida. Em nome do nosso Senhor Jesus, em nome de Yeshua, em nome do nosso Messias, o ungido, desça sobre a sua vida um óleo, um bálsamo, desça sobre a sua vida a palavra, desça sobre a sua vida, porque de hoje em diante os teus celeiros serão cheios, os teus celeiros serão transbordantes, o teu coração transbordará pela alegria da salvação, transbordando da presença desse Espírito maravilhoso, consolador. Eita! Que nessa manhã esse Espírito Santo te ajude nos momentos de oração, transformando, convertendo, traduzindo as tuas orações e levando até o trono de Deus, levando até o trono que Ezequiel viu, levando até o mesmo trono que Ezequiel viu lá, naquela visão extraordinária. Em nome do Senhor, receba a presença do Espírito na sua vida. Em nome de Yeshua, o Cordeiro, o Leão, em nome do nosso Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor.